Olá, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial de funcionamento da planilha ciclo PDCA em Excel 6.0. Nós temos como objetivo nessa planilha fazer com que você possa ter um auxílio melhor na sua execução de suas estratégias, tá bom? A fim de que possa melhorar continuamente os processos da sua empresa, tá bom? Na verdade, você vai utilizar essa planilha para você planejar, executar, verificar e agir, né? Controlando assim todos os seus resultados e fazendo, claro, as devidas correções que você tiver. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos mostrar para você como é que funciona essa planilha e como você deve utilizá-la na sua empresa, tá bom? Você está vendo que ela possui aqui alguns menus, tá certo? Conforme a gente está identificando aqui. E para começar a utilizar a planilha, nós vamos para a parte de cadastro, tá? Então vamos clicar aqui nessa parte de cadastro. E a planilha possui 5 abas de cadastro para que você possa começar a fazer os lançamentos. Nesses cadastros gerais, é simples, você vai colocar aqui o nome do grupo, né, a data da criação, também vai colocar o foco, seu foco de atuação, o problema a ser analisado, tá certo? Qual é o indicador principal desse problema? O tipo de indicador vai ser que moeda, número, porcentagem. Isso aqui também é importante. No nosso exemplo hoje, nós vamos utilizar a forma de moeda, tá bom? Mas aí você pode decidir como você quer fazer. E aqui são os indicadores secundários, tá bom? Então você vai preencher esses dados gerais primeiro para você começar a fazer as análises do seu ciclo PDCA. Feito isso, você vai partir para os participantes que vão estar envolvidos, né, em todo esse projeto, tá bom, que você tem aí. E o que acontece? Você vai colocar aí o nome, a área, o telefone, e-mail e a observação que você tiver dos envolvidos. Você vai cadastrar aqui a área, você vai colocar aqui as causas. Essas causas geralmente já são padrão, tá bom? Então a gente não mexe nessas causas. Então são 6 causas para o ciclo PDCA, né? De acordo com como você está vendo aí. Então aqui apenas para que você possa dar uma analisada e ver quais são elas. E aqui você vai colocar as datas das reuniões que você vai tendo, né? Para que você possa ir verificando e acompanhando como é que está o desenvolvimento das suas estratégias, tá bom? Então você vai poder associar aí a data, a hora, local, o tema, e você vai poder colocar se foi realizada ou não, tá bom? Feita essa parte de cadastro, nós vamos aqui partir agora para o mais importante. Então a planilha ela trabalha em 4 áreas muito importantes e significativas, que é a parte do planejamento, da execução, da verificação e da ação. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma delas para que você possa entender, ok? Primeiramente é a parte do planejamento, tá bom? E esse planejamento você vai poder ver aqui, ó, a parte do problema a ser analisado conforme foi colocado lá nos cadastros gerais, o principal indicador, tá bom? E o sentido do indicador, se você quer quanto menor melhor ou quanto maior melhor, tá bom? Isso aí não vai influenciar nos cálculos, mas é uma informação que você precisa ter. Bom, e aí você vai colocar quais são as metas que você precisa relacionado a esse problema analisado, né? Na verdade, o principal indicador aqui é o faturamento, né? Estamos dando um exemplo aqui de acordo com o nosso modelo. Então você vai colocar aqui os campos de meta que você precisa, tá certo? Ele vai gerar aqui um gráfico para você automaticamente desses valores que você estipulou de meta. Ele vai colocar aqui os valores, né, em gráfico. E aí a primeira parte que você vai fazer é o que você precisa alcançar, né? Qual é a sua meta relacionado a isso. Então você vai lançar isso aí de acordo com os meses. Veja que os meses vão aparecer automaticamente de acordo com a data que você lançar, que é a data da sua criação aí das estratégias, tá bom? Então ele vai pegar isso aqui automaticamente. Feito isso, você vai partir para a parte dos fatores, tá bom? Então você vai poder lançar aqui todos os fatores que estão contribuindo para isso. Isso aqui é muito importante, tá? Você tem até 18 fatores para poder lançar. E no máximo você pode lançar aí para cada fator, você pode lançar aqui 3 causas.
certo? 3 causas para cada fator. No máximo você pode fazer isso. Então, você tem aqui o cadastro das causas que você tem, tá bom? E para cada fator você pode lançar até 3, não mais do que isso. Você vai colocar o nível de satisfação atual relacionado a esse fator e o que é que se espera, tá bom? Desse fator aí. Então, você vai lançar isso aqui. Então, você também vai colocar os porquês. Esses porquês, o que são isso aqui? Na verdade, você vai colocar aqui o porquê que está causando isso. Tá certo? Então, você vai ter aí, você pode colocar até 5 porquês do que está causando isso. Então, você pode colocar só um, não é necessário colocar os outros. Você pode zerar aqui os outros, deletar se for o caso, tá bom? E colocar só um. Apenas para que você possa ter essa base de entender o porquê que está causando isso e colocar aqui alguma observação que você queira, tá bom? Feita essa parte do planejamento, você vai partir para a parte da execução da coisa e aí você vai poder ter algumas ações, de acordo com essa aba que você está entrando agora. Você vai escolher aqui o fator e já vai sair aqui a causa, tá bom? Que você selecionou ali. Você pode escolher o fator mais de uma vez, não tem problema, tá certo? E você vai colocar aqui, já vai sair a causa. Então aqui você vai responder algumas perguntas: o que será feito, por que será feito, onde será feito e por quem será feito, tá? Automaticamente já vai sair aqui a área, tá bom? Relacionada. Quando será feito? Então você vai estipular uma data, vai dizer qual é o prazo e aí automaticamente a planilha vai colocar o término, né, disso aí, tá bom? Bom, como será feito e quanto isso vai custar, tá certo? Isso aqui é um fator, um passo importantíssimo. Você precisa preencher isso aqui para cada fator dessas. São as ações que você vai fazer, né, a partir do planejamento que você tomou. Tudo bem assim? Então vamos lá. A parte aqui da programação é uma programação para que você possa ter uma noção aí das ações que você tomou, tá bom? Então o que acontece? Esse gráfico aí que vocês estão vendo aqui, o gráfico de Gantt, né? De Gantt, você vai poder ter um acompanhamento melhor, né, das ações que você fez. Então, se você for reparar aqui, por exemplo, você vai ver aqui os fatores, tá? Os responsáveis pelos fatores e o progresso de execução disso, tá bom? Então, tá lá a data inicial, o término e o previsto para se concluir, né, essa ação que você tomou. E aqui você vai acompanhar, né, o passo a passo de como está o andamento disso. Sei lá, então o prazo aqui foi previsto, foi 15 dias, né? Então, só para ter uma noção, já se passaram 10 dias, tá bom? O processo está em andamento há 10 dias, então falta pouco para poder você encerrar esse processo. Então, aqui é um processo que você vai colocando manualmente para que você possa ter um acompanhamento do progresso. Então, quando se conclui de fato tudinho, você vai colocar aqui, ó, 15 dias, concluiu, progresso 100%. Se não concluiu ainda, está chegando perto, só está em um dia aqui de conclusão, progresso 7%. Então, isso vai de acordo, tá certo, com o que você planejou, né, o que está previsto e com o que de fato está sendo executado até o momento, tá bom? Para que você possa ter uma noção do progresso de cada fator. Então, isso você vai poder acompanhar aqui através desses gráficos, né? Bom, feita essa parte da execução, nós vamos partir para a parte da verificação, tá bom? Isso aqui é muito importante, né? O chamado check, tá bom? E aí você vai ter a parte de controle, programação e orçamento. Essa parte de controle já vai vir aqui os fatores, a ação que foi feita, o início, o término. Bom, na verificação você vai ver, foi terminado no tempo que realmente foi programado, tá? Não, foi colocado num tempo maior, então você vai colocar aqui o tempo que foi terminado de fato, para que você possa ter essa verificação de como foi a resolução desse problema, tá? Você vai colocar aqui o status, né? Quer dizer, já vai sair aqui automaticamente, né? Se foi concluído no prazo, se ainda está em andamento ou se foi concluído com atraso, tá bom? Você vai colocar aqui também, ó, se ocorreu como foi planejado, se sim ou não, você vai marcar isso aqui, tá bom? Se contribuiu para resolver o problema, se sim ou não, você vai também colocar isso aqui.
E você vai ver que já vai sair aqui um plano automático do previsto, né? Que é o orçamento previsto para isso. Você vai colocar aqui o que de fato foi utilizado, tá certo? E aqui vai sair o saldo, que é a diferença do que foi previsto para o que de fato foi utilizado. Vai colocar aqui algumas observações que queira, tá bom? E aqui é o nível de satisfação previsto, tá? E aqui é o nível de satisfação final, tá bom? Então, de fato, o que foi atingido em cima do que foi previsto. Então você vai colocar aqui o nível de satisfação que você atingiu mediante as ações que você tomou. Então esse é um controle que você está tendo, né, de todos os fatores para ver como é que está o andamento disso. E aqui é uma programação, gente, para que você possa comparar aqui o previsto do real, tá bom? Para ver se de fato ficou abaixo, ficou atrás, ou ficou à frente, ou ficou exatamente como foi previsto. Você vai poder comparar cada fator aqui, ó. Você vai poder comparar para saber se de fato como é que está a sua situação aqui nesse gráfico, tá bom? Então isso aqui já é automático, você não precisa mexer em nada aqui, apenas para você fazer uma comparação aqui, tá certo? E assim ter esse controle. Bom, e aqui a parte de orçamento, a verificação do orçamento, só para que você possa dar uma olhadinha no que foi previsto, o final, o saldo que ficou, e acompanhar isso através de um gráfico, tá bom? Que é o gráfico de orçamento. E a última parte, gente, é a parte da ação, né? Nessa parte de ação você fará uma outra análise e inserção de alguns dados, né? Bem como alguns ajustes a serem feitos, né? Então o que acontece? Você vai chegar aqui, ó, e vão ter 4 abas, tá bom? Essa primeira parte da ação é a análise, né? Você vai ver, o problema foi resolvido? Então você vai colocar aqui, ó, se foi ou não, parcialmente sim, tá? É necessário fazer o ciclo PDCA novamente? Você vai colocar aqui, ó, sim ou não, tá bom? E aí você vai ver aqui os resultados das suas metas, né? Você vai ver aqui, por exemplo, o resultado que foi relacionado à meta que você estipulou, tá bom? Então, tudo isso aqui, na verdade, você vai apenas acompanhar, né? De ver aí o resultado, ver a diferença que teve entre a meta e o que foi obtido. Você vai chegar aqui nas lições, né? O que foi mal feito e deve ser corrigido, né? Você vai colocar ali as correções, quem é o responsável, o status para ver se corrigiu, se não, você está em fase de correção. Tudo isso você vai colocar também na planilha. Aqui você, o que foi bem feito, que deve virar um processo, né? Você vai colocar aqui também essa parte de padronização, né? O status também, se foi implantado, se não foi, tá? E aqui são alguns fatores por satisfação final, para que você possa ter um controle final, né, de todas as causas aí, né, relacionada às suas estratégias. Então você vai ver aqui, por exemplo, a causa 1, você vai ver que não tem nada em andamento, mas que foi concluída, né? Quando você está em atraso, você vai ver aqui, ó, máquinas tem uma em atraso, né? E aí você vai poder ter esse controle do status, né, do resultado relacionado com se contribuiu com a causa ou não, se ocorreu como planejado ou não. Você vai poder ver isso e acompanhar o nível de satisfação, né, que era o anterior que você tinha, a meta que você tinha, que era o previsto, e na verdade a satisfação final, né, que ocorreu relacionado às suas estratégias, tá bom? Aqui você vai ter um gráfico, na verdade 13 gráficos, para que você possa analisar aqui os status, resultados e satisfação. É bem interessante esses dados, você vai poder ter uma visão geral de tudo isso, né? E aqui, gente, para concluir, é o nosso dashboard, tá bom? O dashboard do PDCA. Você vai poder ter uma análise aí através de gráfico, né, das causas levantadas, nível de satisfação atual, o esperado, né? Ou seja, você aqui vai ter os resultados gerais do seu problema que ficou de ser resolvido, né? Você vai ter um gráfico em espinha de peixe, né? Para que você possa analisar aqui, ó, as 6 causas, né? E aí você vê os fatores relacionados a isso. É bem interessante também esse gráfico aqui, e também não vamos entrar muito na explicação disso, esperamos que o cliente já saiba, né, a respeito disso tudo aqui, tá? Então só pincelando. E aqui a parte de gráfico das correções e padronização, né? Você vai ter aí os números e gráficos relacionados também ao que se foi corrigido e padronizado para a sua empresa, tá bom? Pessoal, essa é a nossa planilha de ciclo PDCA. Esperamos que seja uma ferramenta incrível para a sua empresa, e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato conosco. Um grande abraço.